aí, pessoal, estamos começando mais um Momento Criativo, esse que é um momento pensado, idealizado e propiciado pela Registro Feito para falar sobre registro de marcas para o mercado criativo. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast, e hoje mais uma vez para gravar aqui no episódio número 2, né, Paulo? Já superamos o episódio número 1. Como é que vai, Paulo? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui para nós gravar o segundo episódio do nosso Momento Criativo, né? Obrigado aí pela participação também, Johnny. Maravilha. E hoje a gente vai trazer um assunto bem polêmico, né? Vai trazer alguns problemas e algumas dores do mercado com relação ao registro de marca. E eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, Paulo, de tudo que eu já ouvi, de tudo que a gente já conversou sobre marcas, em que momento ou como é possível a minha empresa perder uma marca? Por exemplo, hoje eu tenho uma marca já registrada e é possível ainda assim eu ter problemas, né? Então, em que momento isso pode acontecer? Então, Johnny, eu trouxe algumas situações onde que o cliente pode perder uma marca, né? O primeiro é a falta do registro, né? Então, se o empresário ele não tiver o devido cuidado e registrar a sua marca no momento certo, quando ele está abrindo a empresa, pode acontecer de outra empresa registrar a marca antes, né, ou depois desse período, e ele ter que mudar a sua marca, né? O segundo ponto durante o processo de registro, né, ele é submetido por toda uma análise do NPI, num processo que leva um ano e pouco, né? Durante esse processo de registro, o NPI pode encontrar alguma outra marca que entrou com o pedido antes e ele pode perder o registro, ou seja, mesmo ele tendo registrado a marca, ele não tem a certeza que essa marca vai ser dele. Então ele vai ter que se submeter a todo um processo de registro e aguardar a análise do NPI, né? O terceiro ponto é você fazer um registro incompleto ou errado. O que quer dizer isso? Dependendo de como for feito esse registro da marca, ele vai chegar na análise do NPI e ele vai ser barrado por uma série de motivos. A lei de marcas do NPI, ela tem toda uma política, né, que você deve seguir, onde diz as marcas que não são passíveis de registro. E caso você ferir alguma dessas leis, a marca ela é negada pelo NPI, né? O quarto ponto é a falta de proteção, tá? Então, muitas vezes, o empresário, quando ele está abrindo o negócio, ele já tem noção de qual é o projeto que ele quer, qual é o objetivo que ele vai ter com essa empresa. E é muito importante que ele defina um espectro de atividades que ele vai desempenhar com essa empresa e que seja feita o registro em cima de todas essas atividades. Porque se ele registrar em apenas uma atividade, mais tarde ele pode ter problema com as outras atividades e muitas vezes a atividade que é a principal hoje não seja a atividade de amanhã. E aí, quem sabe, ele vai precisar ter que trocar de marca porque a atividade que ele vai estar desenvolvendo não está protegida, né? E o último ponto muitas vezes um cliente que já tem uma marca registrada, por falta de acompanhamento e de renovação do processo de registro, ele acaba perdendo a marca, né? Então, é importante que o empresário saiba que o processo de registro ele tem várias etapas. Depois de aprovada a marca, é necessário fazer a expedição do certificado de registro. O certificado de registro ele tem uma validade de 10 anos e a cada 10 anos é necessário fazer essa renovação. E caso o empresário perca os prazos para recursos e também para fazer a renovação do certificado, a marca é arquivada e se torna de domínio público, ou seja, qualquer outra pessoa pode registrar essa marca. Paulo, ficou uma dúvida com relação a esse último ponto do acompanhamento e da renovação daquele decênio, que é o registro da marca de fato. Qual é o tipo de trabalho que é feito no momento da renovação? Existe uma nova pesquisa de mercado, algum tipo de pesquisa de conflito? Como é que funciona a avaliação do NPI?
esse é um momento que dá mais atrito ou é mais tranquilo? E simplesmente entrar com um pagamento lá da renovação, e isso normalmente é uma etapa fácil de continuar, porque a gente está tentando continuar com a marca. Ou isso não? É um momento em que são feitas novas avaliações, é um momento em que, obviamente, a base já inflou em 10 anos muito mais, e aí você tem já mais colisões do que antes. Como é que funciona essa segunda etapa aí? Tu pode explicar? Sim, então, a gente parte do princípio que você já tem o direito de uso da marca, certo? Você já tem o direito de uso da marca, já foi concedida pelo NPI, e o que é feito com a expedição com a renovação do certificado de registro é apenas estender essa proteção por mais 10 anos. Então o NPI, ele não faz pesquisa, ele apenas renova, ele faz uma renovação dessa proteção por mais 10 anos. Então o empresário, ele não precisa se preocupar em relação a isso, ele apenas tem esse custo para pagar as taxas do NPI, para fazer essa renovação do certificado. Legal, e uma coisa que eu tava pensando aqui na falta de proteção, que é olhar para todos os nichos, as áreas, os mercados que tua marca vai atuar. A gente percebe hoje muitas empresas indo para o campo da educação, né? Sendo edtechs ou tendo um braço de educação dentro das empresas. Tem muitas empresas que hoje não estão no digital, mas amanhã, quem sabe, terão um aplicativo ou uma plataforma. É mais ou menos nesse sentido de olhar um pouco mais além do que o teu produto, tua marca, o teu serviço vai oferecer, e já pensar, poxa, se no futuro a gente imagina ter esse aplicativo, a gente já poderia pensar nisso hoje e já colocar essas classes hoje. É assim que se pensa, é assim que se visualiza a marca lá no começo? Então, tem as duas coisas. Uma das coisas, muitas vezes o empresário não sabe também o desdobramento que vai dar o negócio, né? E para isso é importante ele estar em contato com uma empresa especializada que dê essa consultoria para ele e que ele faça essa análise de tempos em tempos. Como que está a proteção da minha marca? Será que todos os segmentos que nós atuamos, a gente não precisa dar uma trabalhada e verificar se não precisa registrar em outras classes? O que mais que dá para a gente proteger? Porque, na verdade, o registro de marca, ele é um bem, né? É um bem intelectual e ele precisa ser protegido. Então, muito importante que você faça esse trabalho, né, de consultoria para verificar até onde que a proteção da marca está protegida. Outra coisa interessante, eu até gostaria de falar sobre um case que a gente tem de um cliente que trabalha na parte de hambúrgueres, né? Que ele tentou registrar a marca com uma outra empresa. Fez uma tentativa, na segunda tentativa a empresa sugeriu que ele mudasse, fizesse tipo um puxadinho, né? Mudar um pouco o nome para tentar passar o registro. O famoso jeitinho lá. Isso, dar o jeitinho brasileiro para tentar que a marca fosse aprovada, né? Porém, não teve êxito, né? E aí um dia eu estava com a namorada, fomos comer um hambúrguer e eu dei uma olhada no registro desse cliente, chamei a esposa dele e disse, olha, eu já vi que vocês já tentaram algumas vezes registrar a marca de vocês e tal, só que vocês estão sendo mal assessorados, porque o que precisa para vocês registrar a marca de vocês, que o produto de vocês é muito bom, a marca é muito boa. Já existe uma outra empresa que registrou a marca antes, em outra parte do Brasil, em uma das classes. Só que o segmento da alimentação, hoje você pode proteger uma marca em 4 ou 5 classes. O que precisa ser feito é só fazer um trabalho básico, mas bem feito. E vocês conseguem a proteção dessa marca. Tanto é que a gente conseguiu registrar a marca deles, se eu não me engano, foi em 3 ou 4 classes, né? Ou seja, a empresa já está indo para a franquia, está crescendo, né? Então, muitas vezes, é olhar para todos esses segmentos e verificar aí que tipo de proteção que você pode dar para essa marca. É o famoso feijão com arroz bem feito, né? É aquilo que é o básico, mas que não estava sendo feito. E legal pensar que no primeiro contato que você tem com um problema de registro, nem sempre é o fim da linha, né? É aquela máxima de perguntar opinião para outras pessoas, não só ficar enviesado por uma opinião. Então, no caso deles, se eles não fossem atrás ou se você não chegasse até eles, para eles era caso perdido, certo? Então, é interessante de
de talvez, e eu não sei se até o mercado tem essa prática, né? Eu consigo fazer avaliação com mais de uma empresa para ver se é possível. Por exemplo, eu consigo fazer com registro feito com outra empresa, porque ele estava sendo mal assessorado. Mas como que a empresa, agora me colocando no lado do empresário, né? Como que eu sei que não está sendo feito um bom trabalho ou que talvez até falta competência para a empresa, né? Podia ser uma empresa nova, um empreendedor novo. Então, como que eu sei isso? Só se eu tiver uma segunda opinião, um segundo orçamento, uma segunda avaliação. E como é que funciona esse caso aí? É recomendado? E como que o empresário ele consegue saber que ele está sendo bem assessorado? Como chegar nessa certeza, digamos assim? É bem difícil você avaliar esse tipo de coisa, né? É mais ou menos como uma empresa de consultoria. Você pode contratar uma empresa de consultoria que ela vai te dar um tipo de solução para o teu problema, quando você pode contratar 10 outras empresas que vão dar soluções diferentes. Na verdade, o empresário ele vai ter que ter o feeling do negócio e muitas vezes pesquisar, conversar e tentar encontrar uma empresa que consiga auxiliar ele dentro de determinada área, né? Legal. E você comentou aí, colocou na mesa um case de uma empresa que inclusive já estava operando há muito tempo, né? Já tinha muitos anos de mercado e já estava com pleito ali para registro de marca. Então, tu imagina o que acontece com empresas que estão atuando, você ter que rever tudo isso. E você tem algum case de alguma empresa que já estava operando e que inclusive tem mais de uma filial, que tem talvez uma estrutura um pouco maior e que deu algum problema nessa parte de registro, seja pelo motivo que for, seja pela falta de registro ou pelo registro incompleto? Você tem algum case de empresas maiores? Sim, até inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes aí, né, de a gente começar o podcast, que muitas vezes a gente está falando de problemas que acontecem durante o processo de registro, mas a maioria dos empresários que começam o negócio, eles não pensam em registrar a marca ou não dão a devida importância de registrar a marca, porque eles não sabem a quantidade de problemas que pode dar quando você não registrar a marca, né? Então é falar sobre algo que o empresário não tem a mínima noção sobre isso, né? Eu tenho o caso de um cliente que é uma construtora aqui de Chapecó, que a gente conversei com ele mais ou menos uns 3 anos atrás e tal, fizemos uma proposta para registrar a marca, ele acabou não dando bola, porque na verdade é o sobrenome dele, né? Então utiliza esse sobrenome há bastante tempo e tal, qualquer coisa eu mudo, né? Aquelas desculpas que o pessoal sempre usa, né? E esse ano o empresário me procurou dizendo que recebeu uma notificação e que ia ter que mudar de marca e tal. E avaliando todo o que aconteceu, ele começou a fazer prédios lá no litoral, sabe? E aí tem uma outra imobiliária lá que utiliza o mesmo sobrenome dele, né? Só que na classe de imobiliária. Então tu imagina, uma imobiliária que está lá há 20, 30 anos, e aí ele começou construir prédios lá no litoral, e isso começou a afetar essa imobiliária, né? Então aí ele recebeu uma notificação com um prazo para poder parar de utilizar a marca, né? E agora a gente está correndo contra o tempo, né? Porque a gente está tentando registrar a marca pelo menos na classe de construção, né? Aonde que nem isso ele registrou, né? Então ele atuava como comércio de imóveis, construtora, e também não tinha marca registrada em nenhuma dessas classes. O que acontece? Quando a empresa ela expande, ela tem 2 problemas nesse ponto, porque ela ganha mais visibilidade e, obviamente, o conflito será maior, porque ela está indo para novas áreas, novos mercados e fatalmente vai conflitar, porque sobrenome é uma coisa que é parecido ou igual em muitos lugares, então já conflita por aí. Em segundo lugar, que estava exponencializando o problema, né? Quando você expande, você abre franquias ou você abre filiais, você está pegando aquele problema que ele era pequeno e está transformando num problema maior. Porque você vai ter que gastar mais depois para fazer o rebranding em todas essas filiais, ou vai ter que gastar mais para indenizar, porque você tem mais filiais, você tem mais faturamento, você tem mais provas contra você mesmo. E daí bate naquela questão que a gente estava sempre falando. Como deixar para depois sai mais caro, né?
é uma total incerteza o deixar para depois, ou deixar o registro para depois. Porque no momento de registrar lá no começo, lá na constituição da empresa, lá quando você tem o mínimo necessário, né? Que é o feijão com arroz. Eu vou construir, então eu vou começar no ramo de construção, vou registrar no ramo de construção. Não sei o que vem depois, beleza, a gente vê depois. Mas ali eu tenho uma certeza. Eu vou gastar tanto, eu já consigo saber que o limite e o teto é isso. Para registro é isso. No momento que eu deixo para depois, eu tô... praticamente isso tá fugindo das minhas mãos, né? Isso foge de controle. O deixar para depois, ele ganha um tamanho, o problema e o custo disso, que é muito maior do que fazer antes, né? Então, e legal tu falar que eles não davam importância ou não se preocupavam com isso no passado, porque é o típico caso em que a empresa, ela tá desinformada, ou ela não sabe que ela não sabe que é complexo, que o deixar para depois dá muito mais problema, né? Falando um pouquinho sobre essa parte de franquia, a gente atua bastante como consultoria para algumas empresas de franquia, né? Então, nós temos vários parceiros que trabalham nesse mercado como consultoria de franquia, e tem muitas empresas que querem entrar no mercado de franquia, né? Só que a regra básica para você construir uma marca de franquia é que o cadastro da Associação Brasileira de Franchise, uma das primeiras coisas que ela exige é o registro da marca. Por quê? O que é uma franquia? É você licenciar uma marca para outra empresa ou para outra pessoa. Mas como que você vai licenciar uma marca que não é tua, né? Então, é um grande problema. Então, a gente atua bastante nessa área de franquias também, né? É interessante, porque isso vai causar a famosa confusão na cabeça do consumidor, né? Tu imagina aquele consumidor que estava comprando da imobiliária e vem alguém que constrói com o mesmo nome, né? Então aí, para entender qual é o valor do registro também pro consumidor, dá uma confusão danada, né? Ele não sabe o que ele está comprando mais. E a gente tem alguns outros casos aí que... inclusive, se tiver algum caso de marca famosa, né, que deu algum tipo de problema, ou que ainda tá na justiça, que ainda tá se desenrolando, que ainda tá andando, que a gente sempre sabe que tem notícias que vai e vem, vai e volta, a gente vê na mídia que tem disputa. Como o caso da Gradiente e da Apple, né? Esse caso ainda tá... Como é que ele tá, esse caso aí? Então, o caso da Apple com a Gradiente é um caso que tá em alta, tá na mídia. Inclusive, a decisão tá para sair nas próximas semanas. O STF tá enrolando um pouco em relação a isso. Mas o que aconteceu com a Gradiente e com a Apple? Antes da Apple criar o iPhone, a Gradiente já tinha registrado a marca do iPhone no Brasil, né? Só que naquela época, quando a Gradiente entrou com o pedido de registro da marca, foi em meados aí dos anos 2000, 1990, por aí, e onde o processo de registro ele era muito lento, tá? Tanto é que o processo de registro da marca da Gradiente, ele estava em 7, 8 anos, mais ou menos. E quando a Apple entrou com um pedido de registro no Brasil, ainda não havia sido julgado a procedência em relação ao registro da marca da Gradiente. E a Apple entrou com um pedido internacional, né? Entrou com um pedido em vários países, e o INPI concedeu o registro da marca para a Apple, do iPhone, né? Sabe-se lá se teve job, o que aconteceu aí, né? Indicação, mas enfim, ele concedeu o registro da marca da Apple pro iPhone, né? E aí, na sequência, saiu a decisão negativa da Gradiente, dizendo que ela não poderia registrar a marca do iPhone no Brasil. E a Gradiente hoje é uma empresa que é uma massa falida, ela não existe mais. Porém, os advogados da massa falida, da marca da Gradiente, estão brigando na justiça porque elas querem reverter essa decisão. Porque se elas entraram com um pedido antes, elas provaram, elas tinham anterioridade, conforme a lei de marcas e patentes, por que o INPI concedeu o registro para a Apple e não para a Gradiente?
né? Então esse está sendo o grande questionamento. E essa decisão está na mão do STF, que vai resolver isso nas próximas semanas. Esse caso é bem interessante porque no Brasil eu acompanho alguns canais de tecnologia e eles descobrem novos lançamentos das marcas através do registro. As marcas, antes de mais nada, elas têm que registrar para garantir atuar e utilizar aquela marca no país. E aí fica a pergunta, Paulo, a Gradiente teve um produto, você sabe dizer se a Gradiente teve um produto chamado iPhone? Porque até onde eu sei não teve. Ela teve apenas o registro, e acontece muito das empresas registrarem inclusive nomes e marcas de protótipos para garantir. Se o protótipo for bem sucedido, ele já tem o registro garantido. Se não for bem sucedido, ficou uma reserva ali, um ativo ali que depois pode ser negociado ou pode ser abandonado. E será que não foi esse o caso dele não ter atuação com aquele produto, ou não importa? Isso estava resguardado e a marca, na tua visão, na tua leitura, deveria ser da Gradiente. E agora a gente tentando fazer aqui um pouco de decisão judicial aqui. Qual que é a tua leitura desse caso? Eu vejo que, no meu ponto de vista, a Gradiente, sim, ela tem direito sobre a marca do iPhone, tá? Hoje, a Lei de Marcas e Patentes, o próprio NPI, eles não exigem que você faça uma comprovação de atividade imediata. A Lei de Marcas e Patentes, depois que você recebeu a concessão da marca, você tem 5 anos para provar que você usa a marca, tá? E isso funciona no Brasil assim como funciona em outros países também, tá? Então, para a Gradiente não foi dado o direito para que ela possa provar que ela utilizava a marca. E ela pode comprovar através de um simples post nas redes sociais, através, de repente, de uma nota fiscal, ou de repente de alguma coisa que ela divulgou, que ela tinha esse produto. Então, a comprovação ela não é difícil de se fazer. Entendi. Paulo, consegue trazer mais algum tipo de case aí, ou BO mais cascudo, algum problema mais sério que deu algum cliente, algum exemplo? Não precisa falar o nome, mas assim, que pra gente entender em que ponto pode chegar esse descaso com a marca, né? Em que situações isso pode levar e como é possível, se for possível, reverter. Tem algum caso em que vocês conseguiram reverter, alguma disputa, alguma coisa assim? Então, antes de entrar um pouco mais nos cases, eu queria falar um pouquinho mais sobre essas decisões, né? Sobre essa questão de você utilizar uma marca que já está sendo utilizada lá fora, né? Existe um mercado negro bem complicado hoje, né? Por quê? Porque quando você registra uma marca, você precisa registrar em todos os países que você vai atuar com essa marca. Então, se tiver uma marca que estiver crescendo nos Estados Unidos, né? E essa marca tá crescendo e tá começando a ir para tomar corpo lá, alguém pode registrar essa marca no Brasil e pode comercializar essa marca depois. Tá? Então existe todo um mercado hoje de pessoas que fazem isso, que olham as marcas que estão se destacando lá fora, trazem para o Brasil, registram ela, faz um site, faz um Instagram, alguma coisa assim, e continuam usando essa marca até que alguém venha e compre essas marcas, né? Então isso é bem complicado. Às vezes o pleito de comprar é mais tranquilo do que disputar, né? Porque tem a questão do registro, a antecedência vale por país. Então, por exemplo, eu tenho um produto lá nos Estados Unidos que eu registrei no dia 1/1/2000. Se até hoje eu não registrei no Brasil, essa antecedência dos Estados Unidos não vale aqui dentro. Então, eu não posso dizer, não, olha, eu já vendo esse produto no meu país, eu já faço isso há muito tempo. Isso não vale, então, de país para país, essa antecedência de atuação no ramo. Se você entrar numa disputa por essa marca e você tiver que você provar que estava utilizando lá fora essa marca, não tem problema. Mas você tem que entrar nessa disputa durante o processo de registro, tá? Então, se a marca já passou por um processo de registro no Brasil, já foi concedida por outra empresa, você até pode questionar num processo judicial. Só que aí você sabe que a justiça brasileira é lenta e leva muitos anos, então é tudo muito complicado,
Sim, né? Tem que estar de olho, na verdade, né? Tem que estar monitorando, que é a etapa justamente do acompanhamento aqui, que é uma coisa que não acaba nunca, né? O que a gente tem feito, seguido agora também, é instruir os nossos clientes maiores a começar a pensar no mercado externo, né? Então, nós temos um cliente que é uma empresa que trabalha com uma rede de odontologia, né? Que já começou a registrar sua marca nos outros países, na América do Sul, Europa. Por quê? Porque a empresa está tendo uma expansão grande no Brasil, né? Então ele já está preocupado que a marca vai começar a aparecer na fronteira da Argentina, do Paraguai, e que existe um grande risco das empresas de lá começar a copiar a marca, né? Então, esse é um cuidado que está tendo também, né, com empresas que estão crescendo no Brasil. Maravilha. E agora, pra gente finalizar, consegue trazer então aqueles casos mais extremos aí? Tem algum caso mais complexo para falar? Então, Johnny, várias empresas no Brasil tiveram problemas com a marca, né? Quem sabe não na mesma proporção que a Apple, mas, por exemplo, Boticário, Natura, a própria Sadia, né, teve problema com a marca. O Boticário, por exemplo, antigamente a marca deles era Botica Comercial Farmacêutica, né? E eles tiveram que fazer um rebrand, mudar a marca, porque eles perderam o direito de uso da marca, né? Botica. E aí tiveram que fazer todo um trabalho para poder ter uma proteção maior. A Natura também teve problema, porque quando ela começou a trabalhar a marca Natura, já existia uma outra empresa Natura que atuava na parte de medicamentos, produtos homeopáticos e tal. E, enfim... Por fim, a Natura acabou perdendo ainda o direito de uso da marca Natura em várias classes, né? E ela teve que focar apenas na parte de perfumaria, né? Então, esse foi um caso que aconteceu aí, que foi bem interessante também, né? Aqui da nossa região, nós temos um caso de uma panificadora que atuava no mercado já há em torno de uns 30, 40 anos, uma empresa bem tradicional, bem conhecida aqui da região, e que perdeu a sua marca, né? E que teve que mudar de nome, né? E teve um prazo bem curto para trocar de nome, né? Teve que contratar uma agência para fazer todo um trabalho de reposicionamento e encurtar o seu nome, né? Justamente porque não teve a devida importância com o registro da marca, né? Então, muitas vezes o empresário sofre por uma preocupação que não teve lá quando a empresa foi constituída. Legal. Na questão do acompanhamento, quando você falou, estava imaginando aqui, toda empresa, no momento que ela cresce, escala, ela vai ganhando corpo, coisas mudam dentro da empresa, né? Tu tem que reestruturar teu financeiro, fiscal, ele já tem que começar a olhar diferente, porque muitas vezes você estava só comercializando, agora você está industrializando, tudo começa a mudar e a empresa fica de olho e fica alterando, né? Fica muda até mesmo, muitas vezes, muda até a composição de sócios e tudo mais. Dá para dizer, então, que toda vez que a empresa vai sofrendo essas mudanças, deveria se olhar para a marca a cada momento também, porque se ela está mudando fiscalmente, ela já está mudando a atuação dela, ela se mudou o quadro de sócios, você já tem um corpo maior na empresa. Dá para dizer que a gente deveria estar sempre olhando para a marca junto nesse momento, deveria ter um olhar mais cuidadoso, assim, porque é isso que você comentou. Eu não imagino o tamanho e a proporção que minha marca ou minha empresa vai ganhar no futuro. Eu quero atuar nesse mercado, mas muitas vezes é o mercado que diz para você onde que você tem que atuar, né? Você imagina que tem que ir por aqui, você começa a vender muito aqui e tem que correr para cá. Não tem como prever tudo no começo e nem é essa a ideia. Acredito que não seja essa a ideia. Mas dá para dizer então que tem que ficar de olho nesse negócio da marca e conversar com a empresa responsável sempre que acontecerem essas mudanças? É bem importante isso que você fala, Johnny, porque eu peguei um caso de uma distribuidora que está no mercado também há uns 30 anos, mais ou menos, e que há um tempo atrás as coisas eram feitas de forma diferente. E o registro dessa distribuidora foi registrada como comercial importadora e exportadora,
né? Então foi registrada a marca no INPI para comercial importadora exportadora. Tá, mas do quê? Né? E aí o segmento estava totalmente aberto para que outras empresas registrassem comércio de produtos alimentícios, comércio de bebidas, o que era a principal atividade dessa empresa. E hoje, por mais que existe uma padronização de classes, esse mercado está mudando muito, né? Então, o NPI hoje você tem 45 classes, né? Então, são 34 classes de produtos e mais 11 classes de serviços. Há um tempo atrás, as empresas precisavam registrar uma marca em uma classe, 2 classes. Hoje, dependendo do segmento, você precisa registrar a marca em 5 ou 6 classes, né? Um exemplo disso é o segmento de energia solar. Um dos segmentos que mais cresce hoje e é um dos segmentos que mais tem brechas, né? Por quê? Porque na parte de energia solar, você tem as classes que compõem os equipamentos, baterias, placas, aí você tem a parte de comercialização desses produtos. Aí depois você tem a parte de manutenção, instalação e conserto desses equipamentos. Você tem a classe de geração de energia. Você tem a classe de projetos de engenharia em energia solar. Então a gente começa a entrar em várias outras classes que tem tudo a ver com energia solar também. E muitas vezes, quando o empresário ele não se dá, não presta atenção nisso e vai lá e registra a marca em apenas uma classe e acha que já registrou, que está protegido, e aí que mora o grande problema, né? Nós temos casos aí de algumas outras empresas que, se você for procurar no Instagram, aparece lá 20, 30 empresas. Mas se você for procurar no INPI, tem lá 7 empresas com o mesmo nome registrado, uma em cada classe diferente, sabe? E fazendo a mesma atividade, sabe? Então é um grande problema. Porque se você não proteger a marca dentro de todos os segmentos do teu negócio, você acaba criando concorrentes atuando com o mesmo nome e autorizado pelo INPI. E permitidos por lei, ou seja, exatamente. Dentro da lei ele está competindo contra você e pode causar essa famosa confusão. Por exemplo, um site, se não estiver escrito no site, eu não sei de onde é que é. Eu posso pesquisar um nome que eu acho que é de Chapecó, olhar um site e é de uma empresa lá de São Paulo e que pela lei também está registrada. Então, e eu já senti na pele esse negócio de energia solar, porque aconteceu justamente isso. Eu pesquisei um nome e existiam outros 3 no Brasil. E aí, para mim descobrir, olha como é complicado para o consumidor, né? Para mim descobrir que dos 3 sites, um era aquele de Chapecó, eu tive que fazer meio que um estudo mais profundo ali, entrar mais a fundo, entrar nas redes sociais para descobrir isso. Uma coisa que podia estar garantida desde o começo, né? Evitar confusão na cabeça do consumidor. Então é muito, muito importante. Uma coisa legal que você falou sobre a questão das mudanças, né? Olha quanta coisa nova a gente tem hoje. E vamos falar de um decênio de uma marca que é 10 anos, né? Dá para dizer que inclusive a lei e as classes podem evoluir dentro de 10 anos. Então, é quase que certo que esse olhar para a marca lá no futuro vai ter que ser um pouco mais complexo. Não é tão simples assim. E quem sabe você vai ter que abrir um pouco mais o leque no momento de renovar, né? Então dá para dizer que se a lei muda, você tem que se adaptar a isso também, né? É bem interessante, Johnny, você falar sobre isso, porque é isso que realmente acontece. A cada 2 ou 3 anos, a NICE, que é a norma padrão de classes que o INPI segue, que é um padrão internacional, ela sofre modificações, tá? Então, tem segmentos que elas saem de uma classe e vai para outra, né? Assim como tem novos segmentos de tecnologias novas que estão sendo lançadas que acabam entrando em determinadas classes. Então a gente tem que estar sempre de olho com essas modificações para muitas vezes não registrar uma marca na classe errada. Exato, e no momento que muda, a porta se abre, né? Para ti
manter a proteção, como para o concorrente também entrar no mercado e começar a competir com você dentro da lei. Então é interessante que quando mudam, e eu lembro disso porque elas têm versões, né? A tua marca está garantida dentro da versão X da classificação NIS. Aí você tem, depois da evolução, tem a próxima versão. Então, no momento da renovação, no momento de olhar para isso, é legal falar porque pode ser que mude, né? Isso é normal acontecer. E tu vê como é complicado para nós, como somos especialistas nessa área, para a gente poder auxiliar os designers e os empresários que estão começando. Muitas vezes eles acham que é pesquisa a marca lá numa classe X e tá resolvido. Não. A gente precisa entender, saber quais são as outras áreas que essa marca se conecta e aonde que pode dar problema. Então, muitas vezes, não só pesquisar, mas entender que tipo de proteção essa marca precisa e pesquisar em todas essas classes para verificar se a marca está disponível para registro nessas classes também, né? Legal. E dá para dizer, inclusive, que dá para se inspirar em marcas que já têm registro para olhar, né? Por exemplo, se tem uma marca bem conceituada no mercado e ela está registrada, você pode olhar tudo que ela tem de composição para ver, se eles estão olhando para todo esse espectro, né? Quer dizer que não é tão simples assim. É um bom exemplo, né? Olhar para grandes marcas. Se hoje você pesquisar numa grande marca aí que você acha que é simples, que é um produto, um ramo de atuação, mas que é grande, você vai ver o absurdo que é, né? Quanta coisa tem, né? Qual é o espectro todo de registro para você entender, poxa, então isso é o básico para que eles estejam garantidos pelo menos por 10 anos, né? Até não mudar alguma coisa. Então já é uma boa resposta a isso. E é bem interessante. É exatamente assim que a gente trabalha. Maravilha. A gente olha para as marcas, entende o tipo de proteção que um concorrente tem, né? Que tipo de proteção que foi dado para aquela determinada marca, e em cima disso a gente começa a planejar a proteção que essa marca vai precisar. Legal, então vai muito além da logo, do desenho, do que veio da agência, né? Tem muito mais estratégia e olhar para o mercado do que meramente olhar para o desenho, para logo ou para uma coisa que vai estar na fachada, né? Então é uma coisa muito mais complexa do que se imagina. Paulo, temos mais algum exemplo aí, mais algum caso? Então, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o caso da WhatsApp, né? Do nosso amigo Flávio Augusto. Isso. Que ele também, quando ele criou o WhatsApp, ela se chamava Winner, né? Winners. Isso. E aí, depois de um certo tempo que ele estava trabalhando com essa marca, ele descobriu que a marca não podia ser registrada e recebeu uma notificação, teve que mudar a marca do dia para a noite, né? E graças a Deus ele encontrou um nome bacana e conseguiu fazer essa virada de chave, né, a tempo, que não prejudicou a sua marca, né? Mas tem empresários que acontece isso depois que a empresa tem 5, 10, 15 anos. E tu imagina o problema. Eu sempre digo que é muito mais fácil você mudar a marca no início do que depois, quando a marca já está... já criou corpo, já tem toda uma divulgação, né? Sim. E o maior problema dessa mudança de marca, muitas vezes, é o próprio empresário, que ele sonhou com aquela marca, ele idealizou aquela marca e ele fica preso àquilo, sabe? É o apego, né? E muitas vezes o cliente, ele não vê dessa forma. Não, ele nem viu. Tem marcas que nem foram pro mercado ainda. Exatamente. Muitas vezes assim, o cliente até vê com bons olhos. Opa, a empresa está evoluindo, a empresa está crescendo e tal, e eles acabaram fazendo um trabalho de brand aí, né? Diminuíram a marca, então a marca mostra para o mercado que ela está evoluindo. Tá viva, né? Mas, muitas vezes, o empresário, ele não tem essa consciência. Ele acha que se mudar a marca, ele vai ter problema. E aí, muitas vezes, ele acaba preferindo ficar sem o registro do que mudar uma marca que não pode ser registrada. É mais ou menos como você alugar um terreno e construir um prédio em cima. Ou seja, aquilo lá nunca vai ser teu. Tudo que você construir em cima, né, vai ser de outra pessoa, né? Então... É uma bela analogia essa. É uma bela analogia. Todo o investimento, né, que você fez, toda aquela estrutura, a grandiosidade, né? A grandiosidade daquilo que você construiu está sendo doada para quem realmente é o dono, porque o nome é outra pessoa que vai poder usar a partir de agora.
E a partir de agora você tem que construir uma nova história, porque tudo aquilo que você construiu não era seu. Então é uma bela analogia. E essa questão do desapego, né? Se desapegar no momento da concepção para marcas novas que surgem, né? É muito mais tranquilo se desapegar de uma marca que ela sequer foi para o mercado, ainda está nascendo em concepção, em etapa de agência, projeto, ainda desenho. Então é mais fácil você se desapegar nesse momento do que se desapegar de uma marca que está operando. E que o pior, o desapego não é nem teu, é do teu consumidor. Ele vai ter que se desapegar da marca porque não é mais tua essa marca. E vai ter que talvez se apegar à marca do concorrente, que vai poder utilizar, vai causar confusão. Então é bem interessante colocar esses paralelos, porque o deixar para depois ele dá problema nas duas pontas, né? Dá problema para a empresa, dá problema para o consumidor, né? Todo mundo sai perdendo nesse ponto aí. Então bem interessante essa analogia. Bacana, então. Eu acho Johnny, que falamos todos não, né? Eu acho que tu reservou mais para outros dias aí, mas falamos uma boa parte. Eu acho que é legal colocar casos reais, né, pra galera conhecer e trazer isso para entender que com exemplos a gente consegue mostrar o que acontece hoje e como não repeti-los, né? Como não cair no mesmo problema. E é isso aí. A gente quer agradecer a quem participou até agora e pedir para quem está nos ouvindo só no Spotify ou nos canais de áudio, que também vá lá no YouTube. A gente tem um canal lá para colocar os comentários e fazer uma discussão lá. Peço também para a galera que está ouvindo cortes, né? Então, colocar seus comentários nos cortes ali, se concorda, não concorda, se tem mais algum exemplo, mais algum case que é legal a gente colocar. Então, vamos comentar nos cortes também. E é isso aí. Agradecer o tempo de todo mundo. Segundo episódio foi pra conta, Paulo, e até a próxima. Legal. Obrigado a todos que presenciaram esse episódio, e nos próximos episódios vamos tentar trabalhar outros temas bem interessantes dentro do mundo criativo. Maravilha. Até a próxima, pessoal. Valeu.